novamente a tragédia que o Rio Grande do Sul enfrenta, né? O pessoal insiste ainda quando acontecem essas tragédias, fala em fenômenos climáticos causados pelo aquecimento global e tal, mas o fato é que isso sempre ocorreu em determinadas épocas no Rio Grande do Sul, são fenômenos conhecidos já, o Laninha e o El Niño, quando você tem uma quantidade muito grande de chuva, no sul você tem uma seca no norte e nordeste. O que a gente observa agora é que realmente as cidades cresceram, né? Houve um crescimento demográfico nas cidades, e isso incorre que mais pessoas moram perto de regiões em que geralmente existe uma margem para alagamento ali. Então, é uma questão meio lógica até de você entender por que isso ocorre. Mas, enfim, trágico, é dolorido aqui para a gente está num período de 8 meses, a gente enfrentou três tragédias climáticas aqui, né, com mortes, né, de conterrâneos nossos. E o que eu posso falar sobre o que as autoridades estão fazendo é que a gente vê o governador do estado, Eduardo Leite, realmente ele faz vídeos alertando que vai vir uma quantidade de chuva, vídeos, lives e tal, mas de fato, assim, sobrevoar a região, ir em loco, ver os estragos, né? Ver o que está acontecendo com o povo, de efetivo, assim, isso não ocorre. É a política desse nosso governador, ou seja, ele não gosta muito de estar junto com a população, principalmente em momentos difíceis. O governo federal nem se fala. Na tragédia passada, ele já viu prometido ajuda, até hoje não chegou os recursos para reconstruir as cidades que foram devastadas com o fenômeno climático. Então, o governo Lula, com relação ao sul do Brasil, ele está se lixando. Mas dinheiro para comprar lençol, dinheiro para fazer ato de pelego partidário no dia do trabalho, tem dinheiro para um monte de coisa, tem dinheiro para pagar o orçamento secreto, agora dinheiro para ajudar em catástrofe, isso não existe. A diferença é que a gente tem aqui, pelo menos no município de Porto Alegre e alguns municípios do interior, prefeitos que realmente se interessam pelo povo, né, e pela sociedade que ajudam. O nosso prefeito aqui, o Sebastião Melo, é um caso desse. Ele estava em loco, ele estava na periferia, estava nas vilas de Porto Alegre, onde teve alguns acontecimentos de alagamento. Ele estava em loco lá com as equipes, né, fazendo o possível para ajudar a desobstruir os arroios. Então, são perfis diferentes. A gente nesses momentos, né, de tragédia que a gente vê realmente quem se importa com a população, né, e quem não se importa, que é só de 4 em 4 anos. O Guilherme pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque ele já trabalhou na Defesa Civil e já esteve em tragédias, ele já esteve pessoalmente nos locais. A gente vive sazonalmente essas situações aqui no Rio Grande do Sul. Dessa vez está bem próxima uma da outra, né? A gente viveu isso recentemente, agora até novembro a gente ainda estava com a situação de alagamento aqui na região das ilhas. Para quem não sabe, Porto Alegre tem uma região de ilhas que é anexa à região metropolitana, é pertencente ao território municipal de Porto Alegre, que são a região da Ilha da Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros, uma região de ilhas ali. E essa região ela foi em novembro, setembro, outubro e novembro do ano passado, foi engolida pelas águas ali, subiram mais de 2,80 metros, quase 3 metros. Então as pessoas que moravam todas naquela região ficaram na beira ali, porque a água subiu e tapou as casas. E foi mais ou menos na mesma época do Vale do Taquari, um pouquinho depois do Vale do Taquari, onde nacionalmente se viu o que aconteceu lá, né, naquele transbordo de barragem, onde aquela tromba d'água desceu sobre algumas cidades, no sul e as outras, e gerou muitas mortes ali, né, e perdas. Eu trabalhei como voluntário mesmo, no Vale do Taquari. Fui eu e alguns amigos, fizemos umas vaquinhas e fomos lá, compramos mantimentos, suprimentos e fomos até lá ajudar. E tava horrível. Dessa vez, ainda no Vale do Taquari, não temos o mesmo nível da outra enchente, mas em outras regiões, sim, está tão forte quanto e até mais forte, né? A gente já teve deslizamento de encosta que engoliu o restaurante,
temos pessoas desaparecidas, temos diversos pontos de BR e IRS, né, que são as interestaduais aqui bloqueadas por ruptura de via, né, água transpondo via e ruptura de ponte via arroio. Eu trabalhei, como disse o Rodrigo, trabalhei na FASC, na verdade, na Fundação de Assistência Social, e eu fui responsável pela operação das ilhas em setembro, de setembro a novembro do ano passado, onde a gente resgatou centenas de pessoas, né, de helicóptero, jet ski, através da Defesa Civil, uma operação unificada entre Defesa Civil, Bombeiros e Exército Brasileiro. Foi a primeira vez que os 3 órgãos trabalharam juntos aqui nesse resgate. E fiquei responsável pela operação de acolhimento também das famílias que ficaram sem casa, né? Hoje, o que eu vou dizer para vocês? É o início, a gente está vivendo o início de uma situação muito parecida com aquela. Talvez a água não subiu na mesma velocidade, porque o transbordo das barragens gerou uma subida muito rápida das águas daquela vez. E agora, nesse momento, a gente está vivendo uma intensidade de chuva muito grande. Para vocês terem uma ideia, o volume de chuva que choveu de ontem para hoje é equivalente a 1 mês e meio, numa época de chuva grande aqui. Então, a gente está com um volume de chuva grande que está dando problemas que podem vir a ser a mesma intensidade de novembro do ano passado. Agora, a questão do Eduardo Leite, né? O Eduardo é um Rolando Lero, né, cara? Ele não sei para quem lembra da escolinha, professor Raimundo, aquele cara que levanta e fala e gesticula, aí quando perguntam para ele alguma coisa, ele fica levantando a sobrancelha para achar uma resposta de quem está perguntando, né? Então, aquele teatrinho de jogar Twitter, dizendo que o Lula não fala com ele, tem o telefone do Lula, né? Ele já falou com o Lula da outra vez também. E aquela conversa de, presidente, estou precisando de ajuda, para vocês terem uma ideia, da outra vez, relato pessoal meu, da outra vez eu estava lá, no Vale do Taquari, dentro de uma casa que estava toda cheia de lama, cavando, tirando lama, limpando, para ajudar as famílias com uma equipe de voluntários. Passou um helicóptero do governo federal com o Alckmin. Ou seja, nem o Lula foi lá, mandou o vice, né, o colégio de Chuchu lá, para fazer um voo aéreo lá, passear, fazer turismo em cima da tragédia, né? Então, é lastimável que o governo do estado trate dessa forma a população do Rio Grande do Sul, né? E no momento onde ele mesmo vai aumentar. Hoje, né? Hoje, dia 1º, ele já aumentou alguns impostos aqui que ele prometeu não aumentar. Então, é essa situação que a gente vive. Um governo do estado que aliado ao Lula, né? Fez campanha junto para o Lula lá, que trata a população do Brasil, do Rio Grande do Sul, com descaso, que o que importa para ele é o projeto de presidência dele, né? E a gente sofrendo mais uma vez com um momento de muita enchente, muita chuva, né? O que se deve a essas enchentes? Porque eu tenho um amigo também que mora em Porto Alegre, ele trabalha na Defesa Civil, ele estava me explicando um pouco, eu entendi um pouco, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, o que se deve a toda essa tragédia que tem acontecido no Sul? Porque antigamente, eu lembro que aconteceu isso durante a primeira década desse século, né, de 2010 de 2000 a 2010, eu não lembro bem o ano. Eu lembro que eu estava no internato e tinha algumas pessoas que eram do Sul e ficaram apavoradas com o que aconteceu. Mas o que se deve, assim, toda essa a catástrofe, sem ser esses fenômenos climáticos, assim, porque na minha cabeça é que existe uma falta de planejamento da cidade, ou aumento de zonas de favela, não sei, assim, o que se deve toda essa tragédia, assim, dentro dessa engenharia social? Bom, a ascendente das chuvas, essa época do ano a gente sempre tem chuvas, como disse o Rodrigo, né? Mas a ascendente dos alagamentos, eles têm acontecido após a construção aquela sequência de barragens que a gente tem no Vale do Taquari, né? A gente teve uma sequência de barragens construídas ali no governo Dilma. Aquelas barragens, elas geraram uma contenção de água que ela, como dizem, teve aquela discussão lá, tem porteira, não tem porteira, né? Se as barragens tinham
comportas ou não tinham comportas, né? Na verdade, aquelas barragens são contínuas com vertedouros laterais, então elas são todas contínuas. No lado ou esquerdo ou direito tem vertedouros, né? Que é onde passa a água para a turbina ser alimentada, né? Ela não é aquela barragem que tem várias comportas de passagem de turbina. Então, aquele vertedouro ali, ele tem uma vazão. E a água transpassa por cima. Ela tem uma película de água que transpassa por cima do muro da barragem, né? Só que, dado momento, aquele vertedouro ele é aberto no fluxo máximo, né? E sendo sequencial, porque uma barragem vem depois da outra, depois da outra, depois da outra. Aquilo gera uma tromba d'água, né? Uma baita de uma onda que vem com lodo, com lama, com tudo, e vem carregando as margens, né? Coisa que antes a gente não tinha. A gente tinha o fluxo normal do rio. Então a gente tinha as cheias laterais normais, né? Subia e entrava um pouco, mas não tinha uma tromba que vinha passando, arrastando casa, levando lama. E agora, depois que foi feita essa construção de sequência de passagens ali no Vale do Taquari, o que acontece é que a gente, de cima a baixo, sofre com essa onda que vem lá de cima, né? Agora a gente tem cheias que vem com lama, vem com casa, passa. Para vocês terem uma ideia, para entender um pouquinho da geografia da capital do Rio Grande do Sul, aqui, Porto Alegre, a gente tem o Guaíba, né? Que na verdade ele tem afluente e desemboca, então seria um rio. Mas como ele tem uma extensão lateral muito grande, ele foi denominado como lago, né, umas décadas atrás. Mas ele é um lago que ele tem entrada e saída de água, né? Então, assim, na entrada dele, ele vem lá do Vale do Taquari. Então, vem lá de cima da serra, vem descendo e chega aqui. Agora, vem tão rápida a água, depois dessa construção de barragem, então, e com tantos destroços e coisas que vêm acompanhando as chuvas, que a gente se viu com situações em Porto Alegre nunca antes vistas. Passou uma vaca aqui dentro do rio, passou pedaços de casa, porque vinha do Vale do Taquari, né? Para vocês terem uma ideia, o centro histórico de Porto Alegre só não foi alagado por uma decisão muito, muito rápida do prefeito Sebastião Belo, né, que fechou as comportas e evitou do centro histórico e evitou com que a água alagasse Porto Alegre na parte do centro. Então, isso que a gente está vivendo agora são situações que foram geradas por uma sequência de construções de barragens do PT, da época da Dilma, que foram feitas sem estudo prévio de consequências geográficas do que poderia gerar aquela água, né? Essas barragens foram realmente necessárias? Eram realmente necessárias? Elas são insuficientes. Primeiro, assim, a quantidade de energia que elas geram não é suficiente. Então, a gente continua tendo que importar energia de qualquer forma ou trazer energia da região sudeste. O volume de energia que elas constroem, que elas trazem não é suficiente, e elas trouxeram esse dano ambiental absurdo, né? Não existiria, e eu bato nessa tecla, as pessoas não entendem, não existiria a tragédia do Vale do Taquari, com todas aquelas mortes que aconteceram, né, como vocês viram, né, no noticiário, se aquelas barragens não tivessem sido construídas. Porque o que aconteceu foi a tromba d'água veio e foi aumentando de barragem em barragem, né? Obrigado, professor.